Então, eu agradeço muito, não é, ao João César de Castro Rocha e todo o grupo aqui da Casa Dice, né, por essa acolhida. Já é a segunda vez que eu venho aqui em pouco tempo, estive aqui em agosto, agora estou aqui de novo em novembro. E para falar, então, desse projeto, não é, que foi um projeto que se iniciou com um seminário internacional em Roma. Foram 25 universidades participantes. Quando for para lá, como é que vai ser? É melhor deixar só a sua carinha. Eu estou ouvindo Tá aberto. Eu vou pedir para vocês desligarem o microfone aí de casa. Nós estamos ouvindo uma interferência, por favor. Por favor, desligar o microfone. Tem alguém com o microfone ligado, nós estamos ouvindo aqui a conversa. Então, David e João Roberto, se puderem desligar o microfone, por favor. Será que eles estão ouvindo? Ok. Boa tarde a todos. Eu vou ficar com a tela assim, tudo bem? Pode ficar na tela, por favor, mas desligando o microfone. Se puder desligar o microfone, por favor. João está com o microfone ligado, João Roberto. Ok. Então, esse livro é oriundo, então, de um projeto, né, de um projeto maior, que foi a ideia de fazer um seminário internacional que reunisse os, digamos assim, os especialistas em Machado de Assis, porque nós estamos num momento em que há, efetivamente, uma grande contribuição, não é, de pesquisas, não só no Brasil, mas também a nível internacional. Quer dizer, nós temos contribuições de diferentes áreas, no que diz respeito a aspectos de narratologia, aspectos temáticos, aspectos linguísticos, principalmente a contribuição, não é, italiana nesse sentido, e a contribuição também da literatura comparada, da teoria da literatura, dos estudos também de crítica genética e textual, os estudos de tradução e a preocupação mais recente com os temas identitários. Então, vocês vejam que, quando falamos da complexidade de um clássico, não é, nós vemos que a obra do Machado, efetivamente, que se espraia, não é, não só pelos romances, mas também pelos contos, pela correspondência, pela crônica, não é, pelas crônicas, pela correspondência, já disse, pela dramaturgia, pela própria tradução. Então, nos dá a possibilidade de abordar uma série de questões, como efetivamente tem acontecido, na medida em que as perspectivas críticas também vão se sucedendo, não é? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, nessa comissão científica, que os apresentadores fazem parte da comissão científica do seminário, né, do seminário que se realizou em Roma. Dessa comissão científica que foi formada pelo David Jackson, pelo José Luiz Jobim, pelo João César, né, de Castro Rocha, e pelo Hélio de Seixas Guimarães, que não pôde estar. David Jackson, desculpe, mas eu falei no início, David Jackson. O Hélio Seixas Guimarães, então, não pôde estar presente porque tem uma atividade acadêmica concomitante. Então, seguindo o critério, eu convidei o Sidney Chalub, que eu espero que se reúna conosco logo, não é? Porque ele também está nos Estados Unidos, porque ele foi também convidado e participou da primeira parte de discussão, de indicação de nomes, mas depois ele teve um problema burocrático como chefe de departamento e não pôde, então, seguir. Então, esse foi o critério, né, das pessoas que estão aqui na apresentação. O livro é um livro de 32 capítulos, né, 32 ensaios, com a participação de 17 mulheres, que é uma coisa importante na medida em que as mulheres machadianas estão com uma produção bastante importante
e na medida em que nós hoje temos também uma preocupação, não é, de contemplar, digamos assim, a questão de paridade de gênero, não é? Então, isso também é uma outra satisfação desse volume. Eu dizia que o projeto, então, nasce dessa avaliação de que era necessário uma síntese e que essas contribuições, não é, que vêm de diversas partes do mundo, deveriam, de qualquer maneira, se encontrar, não que as pessoas não se leiam, não que as pessoas não participem de congressos, mas, enfim, reunir um grupo de especialistas. E o critério foi esse, quer dizer, não foi... o convite, porque partiu de um convite, não foi por questão de oportunidade, ou porque o colega da mesma universidade, ou porque essas coisas que geralmente também influenciam, não é, quando nós vamos fazer uma composição de um seminário, não, o critério foi estritamente científico. Quer dizer, pessoas que efetivamente trabalham com a obra machadiana e que têm uma contribuição efetiva para dar. Eu pensava em fazer um call for papers, para justamente não ficar apenas com os nomes, ou seja, com especialistas já, digamos assim, de certa maneira, conhecidos, e dar oportunidade a jovens e a outros pesquisadores, não é, talvez menos conhecidos. Mas, na verdade, houve uma difusão tão rápida que as pessoas começaram a me procurar e a propor trabalhos, e a escrever, e a propor alunos, de modo que, como era previsto os 3 dias, não é, de seminário, não havia possibilidade de ainda fazer um call for papers, não é? Então, a coisa se fez, digamos assim, numa dinâmica própria que me surpreendeu, inclusive. A única área que eu não consegui cobrir foi a área da filosofia, e isso diz muito, não é? Digamos assim, há pessoas trabalhando nessa área, mas as pessoas, de certa maneira, não responderam, ou então estão aposentadas e não estão na ativa, enfim. Então, essa área, efetivamente, ficou descoberta. Bom, o seminário, então, se realizou, não é, com o objetivo de continuar. Quer dizer, o nosso objetivo é que esse seminário continue, que não tenha sido apenas um encontro, não é, que terminou ali, então que ele continue, e efetivamente ele continuará em Yale, não é? Ele continuará em Yale. Muitas coisas foram discutidas. Esse volume se divide em 8 sessões. Aspectos da poética machadiana, de que nos vai falar o David Jackson. A perspectiva da literatura comparada, de que nos vai falar o José César de Castro Rocha. Crônica, poesia, teatro, crítica, correspondência, de que nos vai falar José Luiz Jobim. Temas identitários, Chalub. A língua literária de Machado de Assis e a tradução, eu mesma. E Machado, editor, editado, escritores em intertexto. Um pouco vamos dividir entre nós, porque não dava, não é, para cada... Nós somos 5 e os temas são 8, então nós vamos discutir todos. Então, eu começaria, não é? Quero também dizer que a Ana Suriani está aqui presente, não é? Que espero que depois possa intervir. O Eduardo Coutinho também disse que viria, deve estar chegando, porque o trânsito realmente é muito complicado hoje, não é? E de modo que eu começaria, então, pela língua literária e pela tradução, que é uma das seções do volume. Antes de começar, eu lembro também que esse volume está disponibilizado em consulta aberta, não é? Eu acho que isso também é uma conquista, não é? Isso é parte de verbas de pesquisa minha, não é? E que eu quis, então, que esse volume ficasse em open access para ser consultado no mundo inteiro. Isso não só facilita, não é, o nosso diálogo, como também facilita o acesso à nossa pesquisa, que deve ser compartilhada naturalmente. Portanto, em relação à língua literária, o que eu tenho a dizer para vocês é que, efetivamente, a questão da língua literária ficou muito esquecida. Nós podemos falar de um lapso de 50, 60 anos, na medida em que
a língua literária passou a não ser mais estudada em função da própria teoria estruturalista, não é, que nos colocou que a língua falada, não é, a língua usada por todos nós, é que era a língua efetivamente viva, a língua que deveria ser estudada. Mas, na verdade, a língua literária, não é, e a própria literatura, ela faz parte de um complexo cultural. Quer dizer, não dá para nós dissociarmos língua e literatura, não dá para nós, a não ser operacionalmente, se eu for fazer um estudo gramatical, não é, um estudo morfológico, mas essas duas coisas estão associadas. E, na medida em que os estudos linguísticos também foram avançando, não é, ou seja, a partir do pós-estruturalismo, nós, então, tivemos uma perspectiva da língua literária também como função pragmática, ou seja, comunicação entre os personagem, personagem, narrador-personagem, língua popular, língua culta. Não é? Então, a literatura, no final, acaba dando espaço a uma modelização dos vários discursos. O estruturalismo dizia, mas essa língua é artificial, essa língua é criada por um autor. Sim, mas esse autor vai buscar sempre, na medida também em que ele é ficcionista, reproduzir fenomenologicamente, não é, aquela realidade empírica na qual os personagens agem. Portanto, há uma realidade interna, que é construída pelo espaço literário, e há uma realidade externa que interagem, não é, com essa realidade, digamos assim, criada, ficcionalizada. De modo que, a partir desses estudos, né, de análise do discurso, de pragmática, a questão da língua literária se coloca. De modo que eu mesma trabalhei com a questão de uma língua literária que eu chamei... O título do meu trabalho é Uma Poética Zigue-Zague, a língua literária de Machado de Assis e a sua voz popular, ditados, pregões, canções. Então, nesse estudo, eu vou ler um pouco para não ultrapassar o tempo, porque nós temos 10 minutos para cada um, de modo que depois o público possa também interagir e os colegas coautores que estão participando. Então, eu vou ler. No estudo, considera-se um aspecto sistêmico da língua literária machadiana, os idiomatismos ao lado da frase sentenciosa. Machado sempre... o discurso do Machado sempre ele tem uma espécie de um ditado popular, uma conclusão, uma anedota, né? Isso que eu estou chamando de frase sentenciosa. Simultaneamente, propõe-se como questão teórica global a poética zigue-zague, desenvolvida no estudo em relação ao contraponto da voz popular com a polifonia discursiva dos textos machadianos. Defende-se que esta voz tem uma função específica, estratégica na obra do autor carioca e caracteriza um sistema. Esse sistema não é apenas sintático morfológico, como também retórico e performativo, e se apresenta como contraponto crítico. Um único exemplo flash Capitu, quando sabe que Bentinho vai para o seminário. Não é? Ela tem uma explosão, xinga a sogra, a futura sogra, Andicarola, Beata, e passa o preto da cocada e diz: chora, menina pobre, que não tem vintém. Então, é uma voz popular que entra ali com função crítica. Da mesma maneira que no Esaú e Jacó, o Esaú e Jacó se abre com um verso de Dante, do Inferno de Dante, não é? Se uma alma malnata, se uma alma mal nascida, que implica toda uma questão dentro da comédia, e depois o Machado vai transformar essa alma malnata num ditado popular. E o que o berço dá, só a cova o tira. E tudo isso está ligado com os insípidos, né? Aquele mundo de insípidos do Esaú e Jacó.
E, ao mesmo tempo, ele coloca ali uma canção da menina da saia branca, não é? que joga um pouco com as mulheres da burguesia carioca que vão lá ouvir a cabocla do Morro do Castelo. E ele, então, utiliza toda uma fala, não é, popular em que nós vamos ter, por exemplo, em relação a Sinhá, não é? Se o coco cair na cabeça da Sinhá, há de rachar, muito hei de me rir, muito hei de gostar, lelê cocô naiá. Inclusive, em várias edições, esse cocô não aparece, é grafado coco, né? Porque sobe no coqueiro, mas, na verdade, na edição, né, do manuscrito, no manuscrito está cocô. Então, é uma fala irreverente, né, que está também dialogando com toda aquela cena, né, das mulheres que vão saber do futuro dos gêmeos. Bom, não posso falar muito, né, porque, obviamente, são muitos os trabalhos, e esses trabalhos da língua, digamos assim, dessa seção da língua, estão presentes na seção ex-alunas minhas, 2 ex-alunas, não é? Marcela Petrilha, que tem traduzido os meus trabalhos e que tem dialogado muito comigo sobre o Machado. Nós estamos traduzindo agora o Memorial de Aires a 4 mãos, não é? E o trabalho dela, Aspectos da Oralidade em Machado de Assis, estuda a oralidade entendida como representação da fala, no último romance de Machado, Memorial de Aires, onde foram focalizados os registros coloquiais, como também a pontuação utilizada pelo autor. Quer dizer, o Machado, por exemplo, separa sujeito de verbo, porque a pontuação do Machado é uma pontuação eufônica, não é? E, naquele momento, estávamos passando para uma questão de gramaticalização racional. Mas ele diz o Pedro, vírgula, e o João, né? Porque é uma parada aí. Isso é um erro, né? Na gramática tradicional, isso é um erro. Pedro e João foram ao cinema. Então, vejam que o próprio Hélio Guimarães, que depois editou a obra do Machado recentemente, faz um comentário sobre isso, sobre a dificuldade, não é, de se lidar com a pontuação do Machado. Mas atenção, porque José Saramago não pontua os seus textos e é estudado também na escola. Quer dizer, aí entra o professor, a função do professor, não é, que tem que saber dessas coisas e tem que, então, discutir com os alunos. Então, veremos, inclusive, como a produção de sons, tratando-se de música, fala, etc., está relacionada com a vitalidade das personagens e como, justamente, a partir da análise da oralidade, é possível abordar o tema do memorial como blefe. Então, essa é uma das questões também que eu levantei no Machado de Assis, o Cânone Ocidental, que é essa questão do jogo na obra do Machado, não é? Michela Graciosi, com Entre a expressão de questões identitárias e a solidão do leitor, entre a expressão de questões identitárias e a solicitação do leitor, propõe, segundo palavras suas, partir da detalhada análise dos jogos metalinguísticos, proposto por um trabalho meu, em Machado de Assis, o Cândido Ocidental, itinerário de leitura, nos textos de análise introspectiva, como o espelho e o enfermeiro, avaliando os principais recursos estilísticos empregados para examinar as ambiguidades da alma humana, como a ironia, a paródia e citações intertextuais utilizadas pelo autor-narrador, com a finalidade de estimular a curiosidade e a atenção do leitor, solicitando a sua cumplicidade. Então, a Michela, nesse sentido, vai trabalhar com todas essas categorias, mas de uma perspectiva linguística, não é? De que maneira, então, a ironia, a paródia, as citações, os ecos, não é? Que, por exemplo, Silvio Romero dizia que Machado repetia tanto, repete, tosse, retosse, que é a fala de um gago, né? O tartamudear, não é? Então, nós vamos ver que isso é um processo, né? Um processo construído por ele. Simone Celane, esses são todos, essas são contribuições da Sapiência, não é? Em O Adjetivo é a Alma do Idioma, as séries adjetivais na obra de Machado de Assis, Reflexões Linguísticas e Tradutórias, sugere que, na aproximação progressiva criada pelas séries de adjetivos, é comum encontrar um curto-circuito semântico de grande interesse, no qual, a cada adição,
uma nova nuance é inserida, reforçando, corrigindo ou especificando o significado do primeiro adjetivo. O estudo também considera as escolhas feitas pelos tradutores, não só italianos. Quando nós não sabemos como traduzir uma palavra, uma das estratégias que nós usamos, não é ir não ao dicionário bilíngue, quer dizer, finestra, janela, não window, janela, é ir para o dicionário monolíngue e ver o que janela significa, o que o window significa, não é? Para tentar, então, entre aquela riqueza semântica da palavra, encontrar um sema que, então, possa ajudar na tradução. O trabalho do Simone é fazer isso, ver essas nuances, né, nos vários seleção de adjetivos do corpus que ele selecionou, mas também ver isso na tradução. Isso um pouco retoma aquele trabalho, não é, das traduções em 4 línguas do Eça de Queiroz, não é? No sentido de que ele vai confrontar a tradução inglesa, francesa, italiana e ver como é que essa questão dos adjetivos vai se resolver. Nós sabemos que o adjetivo é importantíssimo na obra do Machado. Ele é adverbial, ele tem uma importância, um dever amaríssimo, né? Ele tem uma importância muito grande. Para terminar, Roberto Mulinati, que é da Universidade de Bolonha, mas também trabalha com língua, em Machado de Assis e o Português do Brasil, Desencontros, busca mostrar como Machado de Assis seja um escritor muito mais comprometido do que parece, não só com a sociedade de seu tempo, como também com a língua de seu país, cuja trajetória histórico-cultural, de fato, se reflete bastante na sua escrita, quer ensaística, quer literária. Então, o Roberto vai também falar um pouco da presença do Machado nas gramáticas, fazer um percurso diacrônico. É meu esse? Não. Bom, aqui termina essa sessão, né? A sessão da língua está indo muito rápido também, o tempo tá passando, né? O João, você podia me assinalar aí, eu acho que já falei mais de 10 minutos, né? Mas eu tenho duas sessões para comentar. Então, a outra sessão é a sessão de tradução. Na sessão de tradução, nós temos o trabalho de a contribuição de 3 estudiosos, do Antônio Maura, em Machado de Assis, nos países de língua espanhola, recepção e tradução, em que o Antônio fala das primeiras traduções da obra de Machado de Assis na Argentina, com o Machado ainda vivo, e depois fala das primeiras versões para o espanhol peninsular, que só foram publicadas a partir de 1920. Daí adiante, a divulgação da obra do grande escritor brasileiro tem sido incompleta e descontínua, apesar de ter sido defendida com firmeza por grandes vozes da literatura em língua espanhola. Seu trabalho descreve os episódios mais importantes da trajetória da obra de Machado no panorama da língua espanhola em ambos os continentes. Então, esse trabalho é precioso porque é mesmo um trabalho de recepção da obra do Machado, tanto na Espanha como na América Latina. Valmy H. Fajon, em tradução de obras de Machado de Assis em língua inglesa, Vozes no Itinerário Internacional, estuda a história da tradução dos 9 romances de Machado de Assis em língua inglesa, ou seja, de 1921 a 2023. Apresenta uma lista completa das traduções, realizando um conjunto de análises que contextualizam as peculiaridades das inúmeras traduções realizadas nas últimas décadas, e fala também dos tradutores, do gênero, do diapasão temporal das traduções, as estratégias editoriais, em suma, uma gama ampla de dados é amealhada nesse texto. Quer dizer, nós sabemos que, para o estudo de tradução, é muito importante o paratexto. O que é o paratexto? É quando o tradutor explica o seu método, quando ele mostra conhecer ou menos a poética do autor, não é? Quando ele fala das estratégias de tradução. Tudo isso não interessa só aos estudos de tradução, interessa também aos estudos de literatura tout court, de literatura comparada e de teoria da literatura. Não é? Então, esses estudos, e de sociologia também da literatura, eu diria, não é? Porque mexe também com o contexto, né? E com os atores que influíram na divulgação daquele autor.
A Mina de Muno, uma das mais profícuas tradutoras de Machado de Assis para o italiano, no seu estudo A Aventura de Traduzir Machado para o Italiano, preferiu comentar os processos da escrita machadiana como forma de manter, quanto mais próximo possível, o processo de tradução de seus principais contos para o italiano, tratando também do espaço cultural que influenciou Machado de Assis na construção da sua extensa obra, principalmente no que se refere à composição dos contos e, especificamente, aqueles por ela traduzidos para o italiano. Então, esse era o objetivo desse trabalho, quando eu propus a Mina de Muno, era que ela se comportasse como uma tradutora, não é que ela falasse do seu trabalho enquanto tradutora. Eu pararia por aqui, passando a palavra para o David Jackson, que, então, vai retomar e seguir a ordem, digamos assim, linear das várias sessões. David. O David estava aqui. Ele estava ali, mas eu não estou vendo agora. Você é o mais jovem de todos nós. Onde é que tem os participantes? O Sidney está aqui. Veja aqui, por favor, o participante. Suba aqui o cursor, sobe o participante aqui. Quem está aí? Clica para a gente ver. Então o David Jackson. João Roberto Jackson. Mas você tem que abrir o microfone dele agora. Tem que abrir o microfone dele. O David, você podia abrir seu microfone, por favor? Mas ele não está aparecendo, ele não está aparecendo. Ele está aqui, olha, David Jackson. Agora dá para me ouvir? Sim, perfeito. Sim, David. Alô? Sim, estamos ouvindo. Com a palavra. Estou sem imagem, mas eu vou assim, apresentar a minha parte. Ok. Agradeço muito o convite da Casa Dirce para participar do lançamento do livro do Conversão Internacional, A Complexidade de um Clássico, da Universidade Sapienza de Roma, em 2023, coordenado pela professora Sônia Neto Salomão, motivo que nos reúne hoje para a apresentação dos 32 trabalhos do Congresso. Agradeço muito ao João César, a Jobim Solis Fonseca e outros organizadores deste evento. Hoje vou apresentar brevemente os 4 trabalhos da primeira sessão do livro Aspectos da Poética Machadiana, onde também participei. Então, vamos ao assunto. A professora Sandra Vasconcelos, no ensaio Machado de Assis, Teórico do Romance, propõe e examina se, nas advertências aos seus romances e em alguns ensaios, Machado não terá chegado a propor uma teoria do romance. No período de 1850 a 70, ela recomenda uma articulação estreita entre os episódios e o assunto, juntando, cito de Machado, imaginação fecundo e a magia do estilo. Aí domina a pintura dos costumes e a luta das paixões, acima de um desinteresse pelos problemas do dia. Nos primeiros 4 romances encontramos combinados o esboço de uma situação e o contraste de 2 caracteres. Por exemplo, Félix Lívia, em Resurreição, Guiomar e Estevão, Estela Jorge e Helena Estácio. Já a partir por Espóssimos, muda inteiramente para recomendar uma obra difusa, escrita com capricho, zombaria, irreverência e digressões. Chega a ser uma mistura de gêneros, quase uma bricolagem, onde entram psicologia, o romance epistolar, intromissões do narrador e outras técnicas que subvertem a autobiografia e as memórias como gênero. Chegando à advertência de Esau e Jacó, o próprio termo romance desaparece.
Não há nenhuma presunção de que o autor tenha representado, cito, nenhum papel eminente desse mundo. Chegamos à arte de descobrir e encobrir. Espaço longe de se constituir como um espaço de expressão da subjetividade. Continuam romances de caracteres, com uma galeria impressionante de personagens, mas a narrativa é fragmentária e lacunar, onde a crítica vê, cito, um regime de ambiguidade radical. No segundo ensaio, o professor Abel Barros Batista, em O Grande Salto Mortal, nas asas de um pequeno saldo, nos entretém com um X, enigma que pode nos devorar. Vai diretamente à última frase do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas para submeter a declaração de Brás a uma detalhada análise e questionamento temático. Cito, não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Famosa citação. O professor Abel se interessa nos últimos capítulos dos romances, questionando as usuais declarações enfáticas e sentenciosas, e reconhece que o efeito dessa frase quanto mais desconstrói a frase, mais contraditória fica. Não pode aceitar que o grande romance machadiano chegue a uma conclusão banal, que a vida é um vale de lágrimas, e não aceita que apenas seja uma mistura do cômico e trágico, apenas um sentimento do personagem à guisa de conclusão. Há mais, muito mais. Como é que das muitas negativas, Brás Cubas chega a um positivo, o tal do o não ter filhos é um benefício sem deixar de ser uma falta ou por ser uma falta? Por aqui, o professor Abel abre uma brecha entre o desejo patriarcal, da continuidade da linhagem dos Cubas, e a vontade caprichosa e erótica do filho, que não consegue nem se preocupa em satisfazer o desejo do pai. O pai agitava o nosso nome, mas o filho ouvia o seu nome, o próprio, de si mesmo, enquanto indivíduo. Passa a vida à margem, perdendo duas oportunidades para continuar o nome, com Eugênia, no primeiro caso, rejeitada por ser coxa, e Eulália, que morre de febre amarela. Entretanto, conversa com o embrião de Virgília, que nunca poderia ter o nome Cubas, da mesma maneira que o pai falava com ele. Brás aceita as propostas do pai, mas contraria-as a cada passo, levado pela promessa do emplasto. O que significa, enfim, a frase, não tive filhos? Não tive os filhos que meu pai queria que eu tivesse? Que eu próprio quis ter? Se qualquer significa maluco, se qualquer significado maluco, o legado da miséria, como é que há um pequeno saldo? Explica-se o pequeno saldo da mesma maneira do cruzeiro que a linda Sofia não quis quitar, que não discerne os risos nem lágrimas dos homens. Brás não recusou os desígnios paternos, as veleidades amorosas o levaram à morte antes, sem intenção nem... Não é, portanto, compreensível, então, no quadro estabelecido. Escapa do balanço. É um princípio de comédia, mas é mais um grande salto que se sintoniza com a substância da narração. No terceiro ensaio, o professor Paul Dixon analisa o papel do narrador no conto O Segredo do Bonzo, lembrando a epígrafe da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. No conto, o Bonzo, chamado Pomada, se uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade, sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. A aplicação dessa doutrina chega à sua apoteose com os narizes metafísicos para resolver uma grave enfermidade no reino, colocando os novos narizes existentes no lugar dos amputados. Como é, então, que classificamos o narrador do falar falso? Pergunta o professor Dixon. Existe a categoria de narrador não confiável desde Wayne Boo, mas Dixon propõe outra categoria em consequência do conto machadiano. O conto mostra a necessidade, na teoria do narrador, de outra categoria, além da taxonomia familiar,
e o Dixon propõe a categoria de narrador sem fundamento, que seja mais adequada para identificar o narrador que participa do paradoxo do mentiroso. Dixon tem maior distância entre narrador e leitor aí, separa o narrador do autor mais, e este, implícito, fica mais livre. No quarto ensaio, então, que eu leio, Médio Machado, parte de um ensaio de Guilherme Mercure sobre a liberdade de Machado nas cenas cômico-fantásticas. Por exemplo, quando Bento imagina que o imperador chega à casa da Dona Glória, ou quando Brás olha o rosto de Virgília e o vê comido de bexigas. Estou interessado no continente de loucura que o Simão Bacamarte supõe ser maior do que as ilhas no Oceano da Razão. O argumento é que Machado leva o cômico fantástico a casos mais complicados para pôr em dúvida a verossimilhança e o juízo. Há, por exemplo, o Romualdo, o ilustre Tamerlão, que por ter tanto tártaro virou Tamerlão. Rubião, sonhando do castigo corporal que recebe Sofia às mãos do palha. Sofia interrogando duas rosas. Ou o Duarte, de repente acusado de haver subtraído um chinelo turco. Ou Rubião, ouvindo falar com a voz do ouvindo Benchel de Escobar e dizer Escobar para os leitores, então, todos os martes, aprendendo pelo universal chá, audaciosa liberdade, parece se contra si mesmo. Obrigado a você. Eu acho que ele terminou. David, muito obrigada. Um minutinho que saiu. Está reconectando. David, muito obrigada. Você está me ouvindo, David? Ótimo. Houve um pouquinho de problema, mas deu para seguir. Não é? Deu para seguir. Muito obrigada por essa síntese, ao mesmo tempo, por esse aprofundamento que você conseguiu realizar em tão pouco tempo. Então, eu vou passar a palavra para o nosso João César de Castro Rocha, que vai nos falar da perspectiva da literatura comparada. Muito obrigada. Inicialmente, agradecer. Mencionar aqui a presença do nosso reitor Antônio Celso. Reitor, mas aqui, sobretudo, como romancista. Na casa disse, sobretudo, como romancista. Bom, eu estou muito inspirado, tenho pensado muito, Sônia, numa crítica literária inspirada no José Dias. Então, eu serei brevíssimo. Tem aqui, isso ajuda. Obrigado. Eu achei que eu tenho que pegar no meu computador. Eu vou tratar de uma parte que é propriamente central na recepção contemporânea do Machado de Assis, que é a perspectiva da literatura comparada. Nós temos tido uma série de notícias recentes de uma acolhida, em tese, renovada do Machado de Assis. Não somente a tradução da Flora Thompson DeVoe, quando publicada, esgotou uma edição em 24 horas, no site da Amazon, que foi uma novidade extraordinária. A tradução é impecável e tem uma grande vantagem em relação a esforços anteriores. É que é uma tradução com notas críticas muito longas e muito interessantes, é uma pesquisa. Recentemente, uma TikToker, não me pergunte o nome, fez um sucesso excepcional, revelando o seu deslumbre, o seu deslumbramento lendo Machado de Assis, numa ingenuidade absolutamente comovedora, apenas tornado importante pelo nosso complexo de inferioridade cultural. A tal ponto que ela foi convidada para eventos literários no Brasil, reitor. O senhor acredita nisso? Ela foi convidada para falar sobre o Machado de Assis no Brasil. Eu acho uma coisa absolutamente extraordinária. Eu imagino se, por exemplo, se eu gravasse um vídeo dizendo: estou tão revoltado
Nunca me falaram na existência de William Shakespeare. E agora minha vida mudou. Eu fico pensando se eu seria convidado para falar em Cambridge ou em Oxford, não é? Que seria uma coisa divertida. Recentemente, semana passada, no New York Times, o David Lehman dedicou 5 poemas a Machado de Assis. Não sei se vocês leram os poemas. Ainda não? Não são bons, mas pelo menos tem o nome do Machado de Assis repetido algumas vezes. Portanto, a literatura comparada é o caminho natural de recepção do Machado de Assis, mas sempre é um caminho muito limitado, porque, em geral, os nossos pares europeus e norte-americanos não estão preparados em nenhuma circunstância para reconhecer, de fato, a força da obra machadiana. Para eles será sempre um milagre, uma surpresa, uma eterna redescoberta. O Machado tem sido descoberto nos países de língua inglesa desde pelo menos a década de 50. A cada década ele é redescoberto, o que é um fenômeno propriamente machado. O que é um fenômeno... Não, mas o David concorda comigo. David, você não concorda comigo? O problema básico é que, tirando você, que é um brasilianista, os nossos amigos americanos não têm nenhuma capacidade de compreender o Machado. Professor, seu microfone está fechado, eles não estão escutando lá no Sul. Tem que abrir o seu microfone. Ah, então não diga, é melhor para eles. Não, no método José Dias, brevissimamente. Só um instantinho, João. Deixa eu abrir. Aqui, olha. Seu microfone estava fechadíssimo. David, eu fiz tantos elogios à sua fala, é uma lástima que você não tenha escutado. Então, brevissimamente, a seção de literatura comparada é composta por 6 textos. E há um diálogo interno muito interessante entre esses 6 textos. O primeiro deles é o texto da Ellie Oliver, que se chama Machado através da hermenêutica de feições e do prisma narrativo alemão. E faz um estudo muito interessante de certas similaridades e proximidades das estratégias narrativas machadianas com o Goethe de afinidades eletivas, com a complexidade das perspectivas narrativas do Hoffmann e com o conceito de duplo, que é um conceito tão central para todo o romantismo alemão e um conceito absolutamente indispensável para compreender a obra do Machado de Assis. É um levantamento muito interessante, muito original, um primeiro passo para uma obra de fôlego. Há 2 textos que têm um diálogo muito interessante, que é o texto do Eduardo Coutinho e do Carlos Reis. O do Eduardo Coutinho, Machado e Rosa, Um Olhar Além de Seu Tempo, e o texto do Carlos Reis, Intertexto, Intermídia, Machado e Epistemologia do Olhar. O Eduardo Coutinho, como o próprio título indica, faz uma aproximação entre Machado de Assis e Guimarães Rosa. E faz essa aproximação de uma forma não necessariamente óbvia, a partir da descoberta em ambos os textos de certas análises muito críticas das estruturas sociais, de um lado, e de outro lado, a partir da perspectiva do olhar em Machado e em Guimarães Rosa. Essa perspectiva, o Carlos Reis chamará de uma epistemologia do olhar, reunindo Machado de Assis e Eça de Queiroz. O que já estava explícito, na verdade, no texto do Eduardo Coutinho, que faz uma referência à famosa crítica do Machado de Assis ao Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Nota ao pé de página, reitor, e não desenvolverei, apenas direi. É uma crítica que revela um ressentimento profundo do Machado. E é um dos textos críticos mais infelizes do Machado de Assis, que revela uma incompreensão profunda do projeto do Eça de Queiroz, e mais eu não digo. Só para agradar aqui o nosso amigo Sérgio Nazar Davi. O Carlos Reis também retoma o famoso ensaio, são 2 textos, na verdade, a famosa crítica do Machado ao Eça de Queiroz, e tem uma perspectiva que é tão original, é tão interessante, é que em ambos os casos, assim como no Machado, diz Eduardo Coutinho, a crítica que ele faz, não à realidade, mas ao realismo, ao naturalismo, implica uma certa forma de olhar o mundo. Essa epistemologia do olhar é retomada pelo Carlos Reis, a partir do Machado e do Eça. Ele tem uma ideia tão interessante, é que, em alguma medida, em ambos, o olhar, a forma do olhar, a forma narrativa, já supõe algo que, na época, ainda não existia, mas que já estava, de alguma forma, sugerido na própria tessitura de ambos os autores, que é o cinema. Que é interessantíssima a ideia, não é? Quer dizer, havia já um dispositivo cinematográfico no olhar machadiano e no olhar queirosiano. O que, por sua vez, nos aproxima do texto da Sarah Grundhagen, que é Retratos que Valem por Originais. Intermedialidade, vocês lembram que esse conceito também está presente no texto do Eça de Queiroz,
em Machado de Assis e Almeida Garrett. E o que faz a Sara, aqui da Universidade de Coimbra, de forma muito interessante, é que ela resgata em Viagens da Minha Terra, em algumas obras machadianas, especialmente em Dom Casmurro, a importância fundamental de uma espécie de equifrases, de retratos em palavras, e como os retratos têm uma centralidade no enredo. Claro que vocês se recordam que no capítulo central, decisivo de Dom Casmurro, que não é o segundo capítulo chamado Olhos de Ressaca, porque há dois com o mesmo título, Olhos de Ressaca, é o capítulo A Fotografia, em que o narrador diz que esteve a ponto de compreender que eles tinham fantasmagorias de alucinado, que era tudo um delírio, que não havia havido traição nenhuma. Mas entra o Ezequiel no gabinete, ele olha para Capitu, então diz o narrador, a confusão fez-se confissão, porque havia por força um retrato do jovem Escobar, que seria o Ezequiel. Havia por força, ou seja, o retrato de fato não existia, mas por força haveria de existir um tal retrato em que ambos seriam uma cópia do outro. E o conceito de intermedialidade é um conceito cada vez mais importante nos estudos literários e que é trabalhado pelos dois. E, para concluir essa sessão, há um texto que eu considero um texto tão original, tão interessante, que é do professor da Universidade de Roma III, o Giorgio De Marchis, em que ele toma um conceito do Javier Cercas, que é um conceito tirado da anatomia, e também utilizado por Niklas Luhmann na teoria do sistema, que é o conceito de ponto cego. A ideia central é que, assim como o olhar humano sempre tem um ponto para o qual nós não temos capacidade de olhar, diz o Niklas Luhmann, um sistema só se constitui porque ele é todo estruturado em torno de um ponto cego. Porque se todos os elementos do sistema fossem questionados e criticados rigorosamente, nenhum sistema fica de pé. É indispensável que exista um ponto cego, que é a teoria do ponto cego do Javier Cercas, que ele aproxima do narrador machadiano. E, para completar a análise, ele faz um paralelo entre a narrativa machadiana e um jogo, que é o pôquer. Mas o jogo em geral. Porque, se de fato toda narrativa tem um ponto cego, se todo o sistema tem um ponto que não atingimos, então é indispensável reconhecer que toda interpretação, no fundo, é uma aposta. Isso constitui essa sessão, que tem um diálogo interno muito interessante, com esses 6 textos, em que se destacam a noção do olhar, de uma epistemologia do olhar e de uma instabilidade do olhar que vê o mundo. Obrigada. Então, a próxima sessão, né? A próxima sessão, dedicada à crônica, poesia, teatro, crítica e correspondência, ficou a cargo do nosso amigo José Luiz Jobim. Por favor, Jobim. Obrigado, Sônia. Grande prazer estar aqui novamente, né? De alguma maneira também juntando machadianos, como fizemos lá em Roma, sob a égide da professora Sônia Neto Salomão, né? Essa sessão ela tem um título que contém 5 tópicos, né? Quer dizer, crônica, poesia, teatro, crítica, correspondência. É coisa pra caramba, são 6 textos e 5 tópicos, né? E, de algum modo, né, as pessoas que escreveram nessa subseção trataram de e às vezes mais de um desses tópicos aqui, né? Eu chamo a atenção muito especial para os nossos colegas, que, aliás, estão presentes aí, podem até se manifestar depois, os nossos colegas Silvia Maria Azevedo e João Roberto Faria, porque ambos não só estão aqui nessa subseção para tratar desses tópicos, mas eles próprios foram produtores de edições filologicamente super importantes, né, da crítica machadiana literária e a teatral, né? Então, essa sessão começa com a Silvia Maria Azevedo, nossa colega, professora da Unesp, né, falando sobre a participação do Machado na Semana Ilustrada, né? E lá ela, inclusive, eu me diverti muito porque exatamente ela vai tratar, inclusive, de
de um ancestral meu, José Jobim, né, do século XIX, com quem o Machado vivia as turras, né? E eu achei muito interessante, desculpe, Silvia, muito também por conta disso, mas ela traz uma enorme riqueza de detalhes e uma enorme correlação com o contexto da época, que é muito importante, né? O segundo texto, da Sara Burnautsky, a nossa colega lá da Universidade de Heidelberg, né? A visão poética de Machado de Assis em Crisálida, a partir da reescritura de narrativa de redenção em O Dilúvio, é interessante porque esse poema, O Dilúvio, é lido em contraposição ao dilúvio bíblico, e parece que isso era um certo hábito, inclusive do 19, porque se a gente vai lembrar que a entrada do Gilgamesh no roteiro literário é justamente, na ocasião, no século XIX, justificada pelo fato de que ele, a obra Gilgamesh, né, seria digamos assim, a constatação de que o dilúvio efetivamente teria existido, né? E por isso entrou no circuito literário, e a Sara faz uma leitura muito interessante disso aí, né? A Audrey Ludmila do Nascimento Miasso, ela faz uma leitura das poesias completas, né, do Machado de Assis, e é bom a gente lembrar que o Machado, no início da carreira dele, embora, é claro, posteriormente a gente tenha celebrado mais o romancista do que qualquer outra faceta do Machado, mas ele se considerava, antes de mais nada, um poeta, né? E isso sendo a sua parte mais interessante e mais valorizada para ele próprio, né? A Mariana França Monteiro, que também está aí, né? Tem um texto muito interessante que tenta resgatar, através da epistolografia machadiana, né, as relações, as teias, as redes, né, que unem o Machado ao outro lado do Atlântico, né, os nossos pares portugueses da época, né. Eu escrevi sobre o instinto de nacionalidade, mas não exatamente falando de novo sobre o texto, porque tem uma fortuna crítica muito grande, mas apontando que o veículo dentro do qual o instinto de nacionalidade se insere, né, ele próprio traz significados suplementares ao que foi esse texto aí para aquele momento histórico respectivo, né? Em 1873, um texto publicado num jornal editado em português em Nova York, né? Mas não dirigido a um público nova-iorquino, mas sim a um público brasileiro que estaria interessado numa versão, né, nova de sociedade, aspas, desenvolvida conforme padrões norte-americanos capitalistas, né? E, finalmente, o texto do João Roberto Faria, que é um texto, como tudo que o João Roberto faz, ele está aqui, né? Excelente, né? E que trabalha em cima exatamente das conexões entre o Machado e a escravidão, no trabalho que ele faz com o teatro na sua época de atuação aqui no Rio de Janeiro. Então, assim fechamos aqui com chave de ouro essa subseção aqui. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Jobim. E agora eu passo, então, a palavra ao professor Sidney Chalhoub, da Universidade de Harvard, que vai nos falar das questões identitárias, que é uma outra seção do volume, não é? A escravidão e a questão feminina. Chalhoub, com você a palavra, o seu microfone está desligado. Agora sim, estamos te ouvindo. Ótimo. Tudo bem? Obrigado, Sandra. Só um instantinho. Vocês estão vendo bem ou estou na frente da tela? Estão vendo bem? Sim, Sidney.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito frustrado de não poder me juntar ao grupo em Roma, então eu achei que o convite para pelo menos falar de alguns dos textos hoje aqui seria uma maneira de eu me consolar daquilo que eu perdi ao não participar do Congresso em Roma. O volume é impressionante, né, pela enorme variedade de assuntos, de autores. Eu acho que é uma façanha do sonho você conseguir juntar tanta gente em um tempo relativamente curto e conseguir fazer um volume tão impressionante. Tá? Então, parabéns para você. Obrigada. Então, nessa sessão, temas identitários, então você tem, na verdade, 3 textos que abordam 3 temas fundamentais, né? Escravidão, raça e gênero, que são formas de abordagem da obra do Machado, assuntos que têm despertado cada vez mais atenção dos críticos. Né? Acho que sobre escravidão, quer dizer, sobre escravidão e raça, a bibliografia tem crescido de forma constante nas últimas décadas. Então, ela faz primeiro uma aproximação a respeito da presença do tema na obra do Machado e como isso tem aparecido na bibliografia, e ela foca fundamentalmente em algumas crônicas e no conto Pai contra Mãe. A própria abordagem do tema da escravidão Machado, ela se beneficiou muito do interesse e da disponibilidade cada vez maior das crônicas, o interesse em editá-las, que começa com as iniciativas do Gladson, né, com Bons Dias, aquilo abre, a partir daí, um interesse cada vez maior pelas crônicas do Machado, e eu acho que isso continua. E aí o tema da escravidão adquire uma importância muito maior, em termos até de presença empírica na obra do Machado, do que era possível perceber anteriormente pelos contos e pelos romances. No caso das crônicas, eu queria chamar a atenção para um estudo muito importante da Ana Flávia Sernick Ramos, sobre o Paulo Gustavo, chamado As Máscaras de Lélio, Político Humor nos Crônicas de Machado de Assis. Ela mostra como o próprio narrador dessas crônicas, o Lélio, muda até de personalidade durante essa série que acontece durante muitos anos, em função da relação dele do narrador com a discussão da legislação sobre uma emancipação escravista no parlamento, a direção dele com a forma como isso vinha ocorrendo no parlamento. Sobre Pai contra Mãe, o texto chama atenção para um outro estudo sobre Pai contra Mãe que eu achei muito importante, do Paulo Henrique Rodrigues Pereira, que sugere a possibilidade de Cândido e Clara, na verdade, não serem afrodescendentes, não serem negros. Isso é um trecho da crônica, um trecho do conto em que eles mesmos discutem o nome deles. Que fala, eles não serem brancos, né? Talvez eles, além de pobres, eles não fossem de fato brancos. Isso leva à ideia do capitão no mato, do aprendedor de escravos, que ele próprio é afrodescendente. Então, essa ambiguidade sobre a identidade racial dessas personagens abre novas possibilidades de interpretação do conto, que eu acho muito interessante. Então, enfim, acho que esse texto segue na linha de preocupação
de entender o que Machado tem a dizer sobre escravidão, que acaba sendo muito mais do que se suspeitava até uns anos atrás. E aí o Eduardo Assis Duarte abre um caminho muito importante de reflexão sobre o assunto. O capítulo da Raquel Campos, com o Rácio Clássico de Assis, que é uma leitura do Augusto Pujol, eu acho incrível a ideia de pesquisa aqui, né? A ideia de acompanhar essas primeiras biografias sobre o Machado, de gente que, na verdade, teve a possibilidade de fazer entrevistas com quem conhecia o Machado nas primeiras décadas, quem teve a oportunidade de conhecer o Machado nas primeiras décadas do século XX, chegar mais próximo do que como questão de raça. Evidentemente, é uma questão para a qual a resposta a gente nunca vai ter, né? Mas esse tipo de esforço de pesquisa é muito importante. Até para, por exemplo, lidar com o evento mais mal interpretado da história desse tema do Machado, que é a referência do José Veríssimo Machado como mulato, e que depois é pegado por vários críticos posteriormente como uma informação a respeito do Machado ter resistência à ideia de ser identificado como mulato por causa do comentário do Joaquim Nabuco ao fato de José Veríssimo ter se referido ao Machado como mulato. Essa é uma anedota que diz muito sobre Joaquim Nabuco e não diz nada sobre Machado de Assis, que é quando José Veríssimo, na verdade, se refere a ele como mulato, provocando protesto de Joaquim Nabuco, o Machado já estava 7 palmos debaixo da terra e não podia realmente dizer nada a respeito da anedota. Não tem. Então, mas é muito interessante esse projeto de pesquisa, de buscar essas primeiras biografias escritas por gente que teve a oportunidade de entrevistar, ainda que formalmente, uma regularização dessas obras. Eu acho uma iniciativa muito importante. Então, eu gostei muito desse texto. O texto da Ana Cláudia Suriani sobre a questão da tradução, né, que as mulheres têm para os tolos, e uma primeira confusão, outro caso de erro, né, de atribuir ao Machado o próprio texto, e não apenas a tradução dele, todo capaz de escavar essa história e tentar interpretar o sentido desse erro de atribuição. É muito interessante, porque se evidentemente não é possível atribuir ao Machado as ideias desse texto, que nós tentamos todos, e a própria importância desse tema na misoginia, na interpretação desse texto, eu acho que o fato de Machado ter se envolvido nessa tradução e o que existe nesse texto sugere que o Machado aprendeu bastante sobre misoginia ao lê-lo, que é como a própria Ana Cláudia comenta no final. Eu acho que a experiência de ter traduzido esse texto, de pensar sobre ele, deve ter ajudado o Machado a assumir esses vários narradores misóginos importantes na literatura dele. Tá? Então, desde Dom Casmurro para Brás Cubas, o narrador em terceira pessoa extremamente misógino de Quincas Borba. Então você vê, na verdade, talvez um processo de aprendizado no qual a experiência de traduzir esse texto pode ter sido um capítulo importante na trajetória do próprio Machado. Não qualquer coisa a respeito de alguma misoginia nele, mas a respeito da misoginia dos narradores que ele inventou, tá? Propositalmente fazendo dele grandes, importantes misóginos. Tá? Bem, no meu coisa aqui, o meu time está já, o meu alarme está aqui tocando, 10 minutos cravados, eu paro por aqui. Obrigado, Sônia, pela oportunidade. Muito obrigada, Cid. Um aplauso também para você daqui. Muito obrigada. Então,
Faltam 2 sessões, que não sei se o Jobim e João César querem me ajudar, mas acho que os 2 textos, não é, que ficam na seção Machado, editor e editado, correspondem a um trabalho de Lúcia Granja, que fez uma pesquisa na França em torno da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ela nos revela todos os processos, não é? Toda a interação de Machado com o mundo, digamos assim, dos bastidores, não é? Da edição, de como ele promovia a sua obra, de como ele se relacionava com os editores, e ela traz, então, uma série de documentos, não é, que mostram essas estratégias de produção, impressão e circulação do romance, além da venda, não é, e da distribuição de exemplares. Isso, obviamente, vem a confirmar o que já se poderia supor, não é? O Machado, desde muito jovem, participa do jornalismo, ele está dentro das questões do Senado, ele está dentro das questões políticas, ele está dentro da questão da editoria, ele está no teatro, portanto, ele funda a Academia Brasileira de Letras, de modo que ele, efetivamente, é um ator cultural, né? Embora discreto, né? Porque apaga um pouco os sinais dessa sua efetiva, não é? Seu efetivo trabalho, não é? De difusor e de político, digamos assim, cultural, né? No sentido mesmo do Bourdieu, não é? E ele, então, esse estudo, efetivamente, associado à questão da complexidade dos aspectos técnicos estruturais da obra do Machado, é uma contribuição extremamente importante. O estudo do Hélio de Seixas Guimarães poderia... Eu, inclusive, na introdução, chamo a atenção para o fato de que muitos textos em que eu coloquei em algumas sessões, né, poderiam fazer parte de outras. O meu texto, por exemplo, poderia fazer parte da seção de poética e o texto do Hélio, não é, poderia fazer parte da seção linguística, porque ele, ao editar recentemente pela Todavia, não é, a obra do Machado, ele consultou as primeiras edições. E, então, ele prestou atenção a uma série de questões que vão da pontuação, não é, mesmo a questões ortográficas, não é, de estabelecimento da ortografia. Atenção, eu sempre digo isso e repito, não é, nas minhas palestras, nós, no Brasil, acabamos com a filologia. Achamos que a filologia é alguma coisa que é positivista, é uma visão, como se diz, redutora do texto, quando a filologia é uma disciplina, é um método de trabalho que presta extrema atenção, não é, às questões históricas, às questões da origem do texto. Por exemplo, uma pessoa está escrevendo um texto e diz texto que cita a última edição, 2023, mas esse texto foi escrito em 1939. Olha, eu tenho que saber que esse texto foi escrito em 1939. Né? Então, isso é uma coisa que ainda acontece muito no Brasil, né? Total desatenção em relação a uma questão que é o beabá, não é? do trabalho, que tem uma atenção específica com a origem do texto. Não é? Então, esse texto do Hélio, né, é uma contribuição que se une àquela contribuição dos anos 70 da Comissão Machado de Assis. E, efetivamente, essa Comissão Machado de Assis deveria ser refundada, não é? Porque uma série de questões estão surgindo sobre a necessidade de uma edição, eu não digo uma edição crítica, não é? Como padrão, digamos assim, oitocentesco, mas uma edição crítica no sentido de que, por exemplo, de corrigir todos esses erros que vêm se repetindo. Não é? Eu, quando faço trabalho de tradução, de correção de tradução, encontro sempre palavras que nada, petrechos por apetrechos, esse exemplo que eu citei do coco por cocô, não é insignificante, muda. Né? Ali é um texto desacralizante que vem, então, apagado por uma questão de um acento circunflexo, não é?
Portanto, essa é uma questão que é colocada pelo Hélio Seixas nesse trabalho que ele faz sobre a pontuação na obra do Machado de Assis, dando uma série de exemplos. Para terminamos a última sessão do volume, nós temos a conversa com os escritores. Então, aqui, 3 escritores, que são Ana Maria Machado, Domício Proença Filho, que estava aí, parece que já foi, não é? E João Almino, e escreveram romances, como nós sabemos, né, que dialogam com a obra do Machado. Então, no texto da Ana Maria Machado, Machado em Contradança, ela não só fala dessa relação, não é, a audácia dessa mulher, que é um texto, digamos assim, que a figura de Capitu aparece relatando, não é, dando a sua versão num livro de receitas, que é muito interessante, não é, que a Capitu fale através desse livro de receita, porque tem que ficar escondido um pouco, a sua fala tem que ficar um pouco preservada dentro desse ambiente patriarcal, digamos assim. Ela faz conversarem várias mulheres, dialogarem com essa experiência da Capitu, e fala também das suas leituras, que, na verdade, afluem no romance, né, na medida em que ela escreve. Quer dizer, esse livro tem essa particularidade também. E o que foi, então, dialogar com um escritor canônico da literatura brasileira. Na mesma linha está o trabalho do Domício Proença Filho, que fala dos bastidores, não é, do seu romance, então, da relação, né, intertextual, dos problemas críticos que ele teve em relação à linguagem, em relação a escolhas, não é, de encaminhamento do texto, não é, para não virar uma espécie de paráfrase do texto do Machado, né? Todas essas problemáticas de bastidores, no sentido de que é o escritor que está relatando a sua experiência ao se relacionar com o escritor da magnitude do Machado. E, finalmente, o texto do João Almino, sobre esse romance dele, né, em que ele intitula O Homem de Papel, é justamente a história de como ele trouxe o Conselheiro Aires, não é, para a nossa contemporaneidade, e a crítica que ele faz, não é, ele assume aqui a crítica que ele faz a um universo social esvaziado, né? Quer dizer, se o Machado, no Isaú e Jacó e no Memorial de Aires, já falava, não é, da crise da República e de uma sociedade vazia, quer dizer, que conversar, veio o termo italiano, que chiacchierava, quer dizer, que, como é que se diz? Conversa mole para seduzir, né? Que falava de coisas inúteis, não é? Que falava de, digamos assim, nós não conseguimos entender bem qual é o espessor, não é? O que está se tratando, principalmente o Memorial de Aires, não é? Mas também Isaú e Jacó. Então, com essa abordagem do Conselheiro Aires, né, que vai para Brasília e acompanha uma diplomata, mulher, inclusive, não é? Nós conseguimos, então, ver uma outra faceta dos próprios 2 romances em que o Conselheiro Aires está presente e transita, não é? E, com isso, então, o livro se conclui, quer dizer, o livro conclui-se. Obviamente, foi um esforço muito grande fazer com que todas essas pessoas participassem. Algumas que eu gostaria que participassem não puderam participar, não é? Porque tinham problemas ligados a trabalho, enfim, mas estão dispostas a unir-se ao grupo. E eu, então, agora passaria a palavra para os autores, os coautores, não é? Aqueles que também participaram do grupo, e para a plateia, né? Eu acho que nós temos tempo, não é, João César? Vamos fazer um limite aí de tempo? São 7h10, não é? Temos o quê? Uns 20 minutos? Não é? Perfeito. Então, eu passaria a palavra, primeiramente, para os colegas autores que estão distantes, né, em telemática, e depois temos outros 2 coautores aqui, que são o Eduardo Coutinho e a Ana Suriani. Não sei se os colegas que estão participando telematicamente têm alguma questão, alguma
querem dizer alguma coisa. Sônia, posso falar um pouco? Claro. Sônia, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? É João, né? Eu só queria... Sim. Eu só queria dizer que o livro Mito é um livro que vai produzir novos estudos a partir dos temas abordados. Queria aqui parabenizar realmente, não só pela organização do evento lá em Roma, mas por ter feito esse livro em tempo recorde. É muito difícil fazer um livro em um ano, é o tempo que você levou. Então, queria deixar registrado esse meu sentimento de alegria por ter participado do evento e por ter também participado do livro agora disponível para todos os leitores. Queria deixar um abraço também para todos os colegas que estão aqui na minha tela e os que estão aí na frente de você que eu não consigo enxergar. Tá ótimo. Muito obrigada, então, João Roberto. Mais alguém que está ali telematicamente participando? Silvia? Bom, então, podem participar se quiserem mais tarde. Eu abriria, então, para perguntas aqui no público. Sônia, sim, sim, Silvia, pois não. Boa noite, Sônia. Tudo bem. Também quero agradecer a oportunidade de ter participado deste lançamento, né, dessa atividade promovida pela Casa Dirce. Também quero agradecer ter participado do evento em Roma, estar presente ao lado de tantos colegas, tantos machadianos, nesta belíssima publicação, ser coberto, conseguir. Acho que está com problema de... E o Orgânico Record, não é? Não presente, mas enfim, acompanhando ações do grande Estado. Então fica aqui também o meu abraço para você e os demais colegas. Muito obrigada. Sim, muito obrigada, Silvia. Muito obrigada. Eu acho que ficou gravado, né, o depoimento dela, né? Nós perdemos você um pouquinho, mas eu acho que o sentido da sua manifestação foi captado. Então, se não há mais ninguém telematicamente que quer participar, eu abro, então, para o público aqui, para questões, comentários, enfim. Sim, sim, acho ótimo, sim. Venha. Está gravando tudo. O Eduardo Coutinho também. Mais alguém que não chega perto. Só um instantinho que caiu de novo. Ela está demorando mais, né? Não, está gravando. Pode falar. Não, eu queria agradecer a Sônia, em primeiro lugar, mais, obviamente, pela publicação, mas pelo evento, né? Eu acho que foi o primeiro evento que eu fui depois da pandemia e eu tive, assim, voltei àquela experiência de poder participar de um evento, de ouvir os colegas, de ver realmente que o Machado de Assis ainda está sendo estudado por todas essas frentes. E a gente acha que o Machado só está sendo estudado por questões de raça e gênero, mas a gente vê toda essa produção de literatura comparada, estudos de diadótica, de língua. E eu acho assim, você nos ofereceu um banquete, né, literalmente, né, uma comida maravilhosa. E a gente pôde conversar em torno daquelas mesas maravilhosas, naqueles jantares maravilhosos, e isso eu acho extremamente importante para poder criar uma plataforma de diálogo, né, onde a gente possa conversar e discutir ideias, e, exatamente como já se disse aqui, a partir desses textos que nós, obviamente, tivemos que cumprir prazos, você é bastante firme nos prazos, né?
vai passar a ter vários resultados. E o meu interesse mais específico, trabalhando muito com tradução, ensinando tradução e tradução literária na Inglaterra, tenta reunir essa minha formação, que é em crítica genética, em edótica, em estudos bibliográficos, com o ensino da tradução e da interpretação, juntar essas três frentes e tentar fazer uma correção, né, a partir de um trabalho que eu fiz em 2008, de edição bilíngue, de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, fazer uma correção bibliográfica, a partir de uma correção básica de um erro bibliográfico, né, que é a atribuição de autoria, quando, na verdade, o texto é uma tradução. Como você disse, tem que ter as informações bibliográficas mínimas corretas, porque, na verdade, isso abre o campo para vários campos de estudo, de tradução, de estudos culturais, de transferência, estudos de comparação. Então, tendo essa base bibliográfica correta, a gente pode expandir e tirar um pouco essa ideia de que o Machado é gênio, né? Eu acho que o Sidney fez um comentário bastante interessante de que o Machado aprendeu. Ele é um simples tradutor. Aí eu falo na The Anxiety of the Critic, na ansiedade do crítico, de atribuir uma coisa para o Machado, quando ele, na verdade, é só o tradutor, mas ele aprende bastante também, traduzindo esse texto, e vai repercutir na forma como ele representa as mulheres e na forma como ele construi os seus narradores de forma crítica. Acho que é isso. Isso. Obrigada. Eduardo, você perdeu a apresentação do seu texto, você chegou depois. Peço desculpas por isso, mas eu estava na UF dando aula. E em Niterói o trânsito estava terrível, né, para cá. Então, não consegui chegar a tempo, mas pelo menos cheguei. Bom, eu queria, antes de mais nada, congratular a Sônia por esse trabalho extraordinário, né? Primeiro, pela organização do congresso, do evento, que foi de alto nível, participações muito interessantes que houve lá, eu tive a felicidade de estar presente, e também pela organização toda que ela teve o cuidado de fazer durante aquele período de nossa estada lá, desde antes, né, e evidentemente naquele período também. E depois o volume, né, que é um volume realmente precioso, com trabalhos de profissionais vários, né, trabalhos de alto nível, quase todos. Então, realmente, é uma felicidade estar integrando, inclusive, esse volume, né? E o meu texto, mais especificamente, ele tratou de Machado como um autor praticamente do século XX. É uma tese que eu tenho, que eu acho que Machado antecipou, e muito, a produção literária do século XX, em vários aspectos. Em pleno século XIX, ele tratou de questões que depois se tornaram bastante conhecidas e bastante desenvolvidas, mas o germe está ali, na obra machadiana, né? Inclusive, com relação ao modernismo, um dado interessante é que tanto se falou antropofagia, sim, de fato, eu não estou... A antropofagia teve um mérito extraordinário, e eu gosto muito da ideia, e que está muito presente em toda a cultura brasileira. Agora, o que é interessante é que o germe da antropofagia já estava presente na teoria do molho de Machado, ainda em pleno século XIX, segunda metade do XIX, por volta da década de 80. Né? Então, realmente, eu vejo Machado como uma figura extraordinária em todos os sentidos e que realmente projetou a literatura brasileira para fora do país e, inclusive, com esse aspecto de ter inovado diversos aspectos que ainda não eram correntes, né, em obras literárias, né, e que são verificáveis já na obra de Machado. Né? Um outro exemplo também que me ocorre muito, enquanto, na segunda metade do século XIX, estava em moda o famoso romance de adultério, né? Temos aí Madame Bovary, é claro que era um clássico na Sultana Karenina, né? O Primo Basílio, né, com a figura da Luísa, e assim por diante. Várias outras literaturas nacionais tiveram uma expressão forte nesse sentido. Enquanto isso ocorria, Machado faz um romance sobre a suspeita de um adultério, o que é uma coisa altamente inovadora e extraordinária.
né? Quer dizer, o papel de Machado, realmente, em termos da produção literária, é uma coisa realmente inacreditável, né? É aquela questão que nós já ouvimos várias vezes, é um lugar comum, mas verdadeiro, de que, se ele tivesse escrito num idioma mais conhecido no meio acadêmico europeu e norte-americano, eu acredito que ele estaria realmente sendo considerado do mesmo nível de todos os grandes autores do final do XIX e início do XX, né? Ao lado de um Dostoiévski, de um Tolstói, de um Flaubert, enfim, de todas as grandes figuras da literatura desse período, né? Final do século XIX e início do século XX. Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Lamento não ter ouvido quando... Acho que foi Jobim, né, que falou, foi Jobim, ou quando eu cheguei, Jobim estava no final. Depois ele conta para você lá. Tá bom. Mas a sua apresentação foi muito superior à minha, viu? Isso eu acho difícil de acontecer, mas agradeço a simpatia do comentário. Obrigado. Já que, digamos assim, vocês tocaram no aspecto digamos assim, do evento, não é? Eu queria chamar a atenção também para o fato de que foi realmente o primeiro seminário, não só internacional, né? Seminário sobre Machado de Assis na Itália, foi o primeiro. Eu não diria que foi também na Europa, porque eu tenho a impressão de que em 2008 houve alguma coisa em Portugal, né? Acho que houve alguma comemoração, mas, digamos assim, em outros países que não Brasil e Portugal, né, esse foi realmente o primeiro seminário internacional sobre Machado de Assis. De modo que isso fica registrado, quer dizer, fica nas atas, fica no volume, fica na nossa memória, não é? Eu acho que isso é importante, principalmente porque o nosso objetivo, né, como grupo, é por isso também que o Conselho Científico está aqui, né, e o David Jackson está aí com a responsabilidade, não é, de levar adiante esse projeto, é de que ele continue, né, que ele efetivamente colha desse nosso trabalho os frutos e que daí possam surgir outros projetos, não é, de valorização, efetivamente, de contribuição à obra do Machado, não é? Então, mais alguém, quer dizer, os dois coautores já falaram, se tiver mais alguém do público com uma pergunta, uma dúvida, um comentário. Ok, então, João César, eu acho que podemos encerrar, não é? Claro. Podemos encerrar a sessão. E eu, da minha parte, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, dos amigos, não é? Dos colegas sempre fiéis, que estão sempre aqui ao meu lado, ao nosso lado, e a Casa Disso, ao João César, enfim, ao Jobim, a todos vocês, não é? Porque essas coisas também nós não fazemos sozinhos, né? Nós precisamos de parceiros, não é? E, portanto, meu muito obrigada pela presença de vocês e pela participação ao longo desses anos. Obrigada, então, aos colegas também que estão nos assistindo, ao David e ao Sidney, que participaram, e aos demais colegas que estão lá, divididos aí por São Paulo, não é? Estados Unidos, enfim. Um abraço grande para todos vocês. Tchau para todos, um grande abraço. Tchau, Silvia, tchau. Ok. Tchau, tchau, David. Obrigada, hein? Muito obrigada. Sidney, grande abraço. Querido,